Então era isso. Vocês já chegavam no estúdio já com a ideia, com tudo concebido já. Sim, né? Esse disco muito pronto já. O Liminha interferiu muito pouco musicalmente. Acrescentou, óbvio, mas musicalmente muito pouco, porque estava muito redondo, muito redondo. Tá? Quando você me perguntar do disco 2, já é o contrário, tá? Vamos entrar agora. É. Em 88 vocês tiveram. Como bom êxito, a gente tem que lembrar para a galera mais nova, Jorge, que as gravadoras que mandavam em tudo, né? As majors, né? Hoje em dia o cara grava um álbum, bota no Spotify e ele grava o álbum no quarto dele, no escritório É, dele. Na época exatamente. era outra parada, era uma indústria, né? Uma indústria que precisava vender. O Heróis vendeu muito o primeiro álbum. Então, automaticamente, vamos fazer um segundo. Já em 88, 2 anos depois, vocês tiveram a chance de gravar o Relígio nos Estados Unidos. Conta um pouco dessa experiência pra gente. Então, essa é uma história interessante, né? Porque a gente, na verdade, acaba, né? Vamos dizer assim, a fase do primeiro disco dos Heróis. Eu lembro que tem um break, e tem um break ali, fica já na pauta que a gente vai gravar com o Liminha, mas ninguém sabe se é Los Angeles, se é isso ou aquilo. E aí tem uma coisa que eu estava pensando, né? E que acontece que, assim, nesse break, tem uma certa, musicalmente, acho que cada um vai para um lado, sabe? O Leone vai para Londres fazer um curso de um negócio chamado Actors Institute, que é uma coisa de performance, de teatral, e volta muito contagiado com essa coisa mais dançante, influenciado muito pelo George Michael, na época que virou, entendeu? O maior, né, assim, sucesso da música pop, né? E o George Michael, essa coisa mais dancing, né? Acho que esse curso que ele faz em Londres, posso estar enganado, isso aqui é da minha cabeça, mas acho que influencia muito ele nesse sentido. Eu vou fazer um curso com o Robert Fripp, do King Crimson, que me aceita para fazer um seminário que ele fazia uma vez por ano, e aí eu mandei uma carta, eles gostaram lá da minha história, me convidaram, e foi uma experiência muito, muito maluca também, porque ele estava trabalhando uma coisa diferente musicalmente, totalmente abstrata, e aí eu fiquei lá 10 dias enfiado, como se fosse isolado num lugar lá nos Estados Unidos, com o Robert Fripp e esse pessoal, esses asseclas, era uma coisa meio religiosa, era um negócio bem interessante também, mas também mexeu com a minha cabeça musicalmente. O Alfredo se meteu numa empreitada instrumental, começou a gravar no estúdio dele um negócio instrumental meio pesado, de rock, com um guitarrista na época do Rio, tal de Julinho Maia, que tocava pra burro, era um tipo Wing Mouse da época lá. E o Lulu, como sempre foi músico de acompanhamento, acompanhou todas as cantoras, também foi chamado para tocar com uma atriz da Globo que cantava na época, que era Tânia Alves, eu acho. Pode ser Tânia Alves? Tânia Alves, Tânia Tânia Alves. Alves, é. E aí isso deu uma desmembrada. Né? Eu até volto para São Paulo um pouco, fico em São Paulo. E aí eu acho que quando volta para, pô, legal, vamos agora trabalhar o Religio, disco novo, tava cada um com uma cabeça, uma coisa musical meio diferente do outro, sabe? E aí a gente vai e as músicas não são... você vê que o Leone que tinham boas canções, mas não tinha nada igual ao primeiro disco, né? Algumas pessoas falam que o Leone não estava inspirado. Não sei, difícil para mim falar isso, né? Talvez inspirado ele estava, mas para fazer uma outra coisa, experimentar alguma outra coisa diferente, né? Mas não tinha um hit como Só Pro Meu Prazer, não tinha uma música como Dublê de Corpo. Sim. E aí, quando o Liminha foi gravar em Los Angeles, ele falou, eu vou levar o Heróis. Legal, aí a gravadora falou, pô, Liminha, vai ficar cara essa brincadeira, hein? Pega leve aí. E aí ele bate o pé, não, vou levar, e leva a gente para Los Angeles. E aí a gente chegou com um repertório totalmente fraco nesse sentido, né? E aí sim, ele realmente falou, bom, esse disco aqui não vai dar certo, porque deixa eu
E ele começa, a música Silêncio é dele, ele compõe a Silêncio, que virou uma música de trabalho do disco. Mas para quem conhece esse disco, ele é bem diverso, né? Tem lá um Leone cantando em inglês, duas músicas. Eu diria que é um disco mais irregular, né? É regular, tem três músicas que é meio pop, pop americano, inglês, meio dançante, que não tinha muito, sei lá, não ficou meio fora do que foi feito no primeiro disco. Aí o Alfredo vai toca uma música que também parece um heavy metal, que é o tal da Tanque, que era o que ele estava fazendo no Rio. Eu botava lá uns solos esquisitos, né? Quem ouvir, por exemplo, né? Eu até estava ouvindo uma época, um pouco aí, para ter um pouco de inspiração aqui para o nosso bate-papo. Tem uma música que eu gravei nesse disco, se eu não me engano, que é a Beleza, eu acho que é Beleza. Não, é Beleza, que tem um solo de guitarra a 2,45, que é um negócio completamente louco, né? Então tem uma outra coisa instrumental que eu coloco, que é um negócio também dessa afinação do Robert Fripp, entendeu? Então o negócio virou uma salada de fruta já nos Estados Unidos, né? E o Liminha, de uma certa forma, ele não estava muito aí com isso, ele estava querendo mais usar a tecnologia dos grandes estúdios de Los Angeles. Então, aí falar, vamos gravar. Então chamava, entendeu? O cara, o Michael Bernard, que é o cara que estava acabando de fazer turnê com o Beach Boys, entendeu? O técnico de som era o cara que estava gravando o Tom Petty and the Heartbreakers. Então, entendeu? A gente estava no Ocean Way, que é o estúdio onde o Michael Jackson gravou Thriller. Então, assim, então o cara estava, entendeu? Gastando sem dó, entendeu? E chamando o técnico de bateria, chamando... Cara, entendeu? Um absurdo ali, né? E aí, experimentando coisas novas, foi virando essa... Assim, para quem ouve esse disco, cara, a qualidade de gravação é espetacular e tem coisas muito interessantes, pontuais, assim, né? Sim, sim. Mas virou uma salada de fruta, virou um laboratório de pesquisa para o Liminha, na minha opinião, conhecer. Foi um laboratório ali para o Liminha. A gente pode você concorda que o espírito de banda se perdeu um pouco? Foi meio isso? Se perdeu totalmente, totalmente. Tanto é que o Lulu e o Alfredo, os dois eram casados com um filho pequeno, tal. Não, a gente vai gravar, mas não vai ficar para mixagem. A gente não sei o que, já não aguentavam ficar longe da família. Acabou a gravação, os dois pegaram avião e se mandaram. E eu fiquei lá com o Leone até o final. E aí, nisso daí, o próprio Liminha ficou puto, falou, pô, isso não é banda, isso, entendeu? A banda, entendeu? Isso aí tá, esses caras tem que pular fora, porque isso daí não tá legal, banda, isso, não sei o que lá, tal. E aí, tanto é que a gente em Los Angeles, eles no Brasil, tem uma briga e os dois se desligam do Heróis da Resistência, né? Então, na verdade, quem volta de Los Angeles não é uma banda, é um duo, né? Eu e o Leone, entendeu? E tanto é que, para quem conhece o disco Religious, se você pegar a contracapa, é uma foto dos dois, só tem eu e o Leone na foto. É uma modelo na capa, né? Que é a Cláudia Liss, que na época era uma modelo famosa aí. Sim. E tem um encarte que tem as letras, a ficha técnica, tudo. E aí é uma foto minha e uma foto do Leone. Então, assim, o disco já chegou partido no Brasil, né? Uma pena, né? E aí a gravadora chegou para a gente e falou, olha, o Leone, principalmente para o Leone, olha, você me desculpa, mas o Liminha, quando você grava um disco, você tem o orçamento da gravação e o orçamento da divulgação. O cara jantou, entendeu? Tudo que tinha para jantar ali, então a verba de divulgação de vocês vai ficar desse tamanho. E aí pensa bem, você divulgar um disco que não é um disco que tá bom, é um disco tecnicamente de gravação muito bom, Los Angeles, blá, 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 mas mercadologicamente muito falho, né? Ainda mais vindo de um disco que as pessoas esperavam tanto. Sim, sim. Só pro Meu Prazer 2, um Dublê de Corpo, de repente... uma continuação até natural do primeiro trabalho. E não há essa continuação. Silêncio, né? Como você falou, eu acho que é a única que faz o elo. Mas fora isso, todas as outras canções, como você falou, tecnicamente perfeitas e tudo,
mas elas meio que rompem o que vinha sendo trabalhado e produzido no primeiro. Exatamente. Se você parar para pegar uma música de trabalho nesse disco, é muito difícil, né? Por exemplo, Contato. Contato era um negócio legal, tudo, mas né, era uma coisa muito gringa demais para o Brasil, né, entendeu? Porque, Isso que você falou, eu concordo, porque era muito diferente do que estava acontecendo aqui no Brasil. Exatamente. E aí, se você pegar, né, o lado, por exemplo, você pega o Paralamas, por exemplo, um pouco antes dessa influência de Polícia, os caras já começam a fazer essa coisa de guitarrada, essa coisa, né, essa coisa brasileira, né, de alagados, e é por isso que o negócio boom, né? E a gente meio que... Esse disco é um disco muito estranho, cantado em inglês, 2 músicas em inglês. Eu me lembro que o Leone fazia aula com um coach em Los Angeles. Cara, ele encontrava, eu não me lembro o nome do cara, mas ele tinha aulas com esse cara lá nos Estados Unidos para corrigir pronúncia, sabe? Tinha umas viagens assim totalmente, né? Sim. Então, assim, teve um lado de gravar em Los Angeles maravilhoso. Nunca vou esquecer, por exemplo, eu chegando com o Leone no Ocean Way, a gente chegando do lado do Burt Bacharach, entendeu? Burt Bacharach estacionando uma Mercedes, conversível, entendeu? Eu e o Leone, um olhou para a cara do outro e falou, puta que pariu, é ele, é o Burt Bacharach. Falou, né, abriu uma janela, fizemos assim, ele super simpático, falou com a gente. Então, era isso, né? Gravar em Los Angeles é um pouco isso, né? Sim. Então, agora, isso daí, na verdade, quando chegou no Brasil, a banda partida, os 102, aí tivemos que trazer, em função do jeito que esse disco foi gravado, tivemos que trazer um baterista que era um amigo meu pessoal também, que excelente baterista, não um excelente baterista, era um excelente técnico, que foi um dos primeiros caras que estudava nos Estados Unidos, que aprendeu a disparar teclado com Macintosh, que era uma evolução na época que foi isso que o Liminha ficou conhecendo em Los Angeles, que não tinha isso na música, era uma coisa nova. Então, o Heróis também inovou um pouco nesse aspecto. A gente levou para o ao vivo uma tecnologia que o Michael Bernard fez show com o Beach Boys, era uma tecnologia nova, que era você ser capaz de disparar teclados através de um Macintosh, né? Então, o Cadu, ele virou o tecladista do computador, o cara que era o programador do Macintosh, que tinha esse equipamento, e o baterista, né? Então, até isso era complicado, né? Era um negócio que você pega os poucos registros desse disco ao vivo, você não vai ver um tecladista, mas você ouve teclado, né? É uma banda, é um trio, é o Cadu, o Leone no baixo e eu na guitarra, e o Cadu tem um Macintosh, que ele vai disparando os negócios ali. É interessante, olha aqui, para quem quer tentar ver, aqui, ó, essa é dessa época, olha, eu aqui com essa camisa laranja, essa boina, né? O Leone, e olha o Cadu, e olha embaixo aqui, onde está o meu dedo, onde eu estou apontando, olha o Macintosh aqui, ó, em cima de um negocinho aqui. O Macintosh naquela época era esse quadradinho, era o mais moderno na época. O Schiavon usava um também, salvo engano. Também, o Schiavon fazia coisa do Synclavier, mas eu acho que essa coisa do Macintosh, eu acho que o Cadu foi o primeiro cara que... O primeiro? Porque eu acho que até o acesso a essa tecnologia, na época, ele teve, porque ele se formou, na época, na Berkeley, lá de Boston, no College of Music. Era uma coisa de ponta, né? Uma coisa que eu acho que o Schiavon eventualmente acabou entrando nisso, mas eu acho que o Cadu foi o primeiro cara que trouxe isso para o Brasil, e quem fazia isso foi esse cara que o Liminha pirou, que tratou o cara para virar o cara não saía do nosso estúdio e ficava apresentando sons para o Liminha, nossa, que maravilha, aí colocava. Tanto é que se você ouviu o Religio, é cheio de barulhinho, tudo coisa do Michael Bernard, né? Entendi. Então é interessante também, assim, teve essa inovação tecnológica, né, de sintetizadores e Macintosh no palco, entendeu? E tudo tudo sincronizado. E a questão do show, Jorge, dessa época? Essa época, o disco era fraco,
as músicas não eram tão fortes quanto a outra, né? Consequentemente, você vendia show no Brasil naquela época, fazendo programas de televisão. A nossa divulgação era um pouco abaixo por causa da grana. A gente ia nos programas de televisão, mas até pela música não ser uma música tão contagiante, os pedidos de show não eram tão prósperos, né? Então, tinha menos pedido de show e a gente voltou a se deparar com aquele mesmo problema do empresário. A gente não tinha um bom empresário. A gente foi parar na mão de um cara que era mais um oportunista do que empresário. Aí eu me lembro indo com o Leone conversar com o Niemeyer. A gente foi na casa do Niemeyer, o Leone falou, puta, Niemeyer, faz o Herói. O Niemeyer falou, olha, Leone, legal, desculpa, mas entendeu, adoro seu trabalho, mas entendeu, eu tô com o Santos, não quero pegar mais ninguém. Cara, e aí, mais uma vez, casando essa parte de um repertório que não era muito ludibriante, né? Você acaba também não atraindo um empresário que talvez tenha uma visão ali de fazer o negócio ir para cima, né? Pode crer, pode crer.